Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, como a gente fez a análise ontem e, e aconteceu hoje, ó, abertura acima daqui, a gente vai ficar com a cabeça compradora. Então, eu já fiz uma primeira compra aqui, ó, tá? Como o mercado tem sido bem generoso, se ele falhar alto aqui, eu vendo. Vai lá que já foi, retraiu, está tentando impulsionar. Se ele falhar, subida, eu vendo. Ele vem cá embaixo pagar aqui. Então, vamos acompanhar isso agora, para ver se a gente. Por enquanto eu estou comprado. Ele tem que falhar alto agora para eu poder vender. Ou o fundo do 1. Isso não significa que ele vai entrar em tendência de baixa. Só significa que nesse momento o price action não é de alta. Ou seja, a gente não compra o candle 7 de jeito nenhum por conta daquela microfalha do 6 aqui, tá vendo? Hum. Porque isso aí é micromovimento, né? Micromovimento a gente não opera contra o maior. A gente opera micromovimento a favor do maior, na região do maior. Sim. Você viu como é que o semanal fechou? Ele fechou 0 a 0 com o ponto de rompimento que ele deveria fazer. Vou botar aqui para você ver. Ó, isso é uma falha de alta. O 8 aqui é uma venda, tá? Pequena venda. Falhou, tá? Falhou aqui, tá? Hum. Isso é uma venda? É. É uma venda que vale a pena fazer? Na minha opinião, ainda não. Vou explicar por quê, antes de eu mostrar o semanal. Porque aqui nos 5 minutos, ó, e aí já começa, né, outro tipo de análise. Os 5 minutos fechou o quê? Positivo. Romper na linha do 120. E isso aqui, ó, é ponto de compra, tá vendo aí? Então, num minuto é uma venda. Ele pode cair, mas a gente evita fazer esse tipo de venda porque ele já está contra um tempo maior fechado que eu sim. E aí começa outro tipo de análise. Mesmo um minuto dando venda, a gente não vende. Entendeu? Entendi. A gente segura a onda mesmo. Agora, quando fechar 10 minutos, 10 minutos pode fechar devolvendo tudo. Tá vendo? Ó, o minuto tá pagando a venda que ele prometeu, tá vendo? Hum. Por que que a gente não vende? Porque está contra o maior. Ele pode chegar no ponto de compra e dar uma compra e empurrar o preço para cima, entendeu? Entendi. Isso quando ele não vai direto, e aí você fica vendido, né? Tipo, você faz a venda de um minuto e o preço dispara para cima. Por quê? Porque o maior está dizendo que vai subir. Por enquanto é isso. Próximo tempo a fechar é o 10. Se o 10 fechar, sendo, vou cair, aí a gente vende, mas enquanto isso, melhor não fazer a venda. Você pode proteger a sua compra. Porque o minuto está dando vermelho, ele pode pagar. Então, no meu caso, aí, ó, pagou lá o fio depois. Pode fazer o TBTL do tudo Bom isso. dia. Bom dia, Gilmar. Mas Bom ainda dia, assim, bom dia. vocês têm que ficar esperto que o preço pode subir, tá? O que que eu ia mostrar aqui no semanal, ó, por enquanto o preço está trabalhando aí. Ó, olha o fechamento do semanal. Ó, ele tinha que ter rompido esse 49, tá vendo? Olha o fechamento, ó. Ó, a máxima desse candle 49, que era da semana passada, é o 161,610, tá vendo? Olha o fechamento dessa barra 50. Tá vendo aqui? 161,600. Basicamente 0 a 0. Ou seja, não teve rompimento. Mas com o gap, observa o gap no semanal. Ó. Com o gap, teve rompimento. O gap, para mim, é uma confirmação de rompimento. Tá? Portanto, esse ponto aqui é um ponto de teste para voltar a subir. Beleza? É isso que a gente tem que ficar atento aí essa semana. Porque vendas são permitidas, né? Mas elas são perigosas. Tá? Vamos observar agora aí com o fechamento do 10, ó.
Agora você já está autorizado a pensar um pouco mais em venda, né? Lembrando que o 10 minutos é 10 minutos. O semanal é comprador, 120 é comprador. Mas agora, pelo intraday, já dá para você pensar em venda. Pensar em venda aqui é onde o preço está? Não. Aqui não pode pensar em venda. Ou você vendia aqui, ou não vende aqui, tá? Aqui você tem que esperar o que agora? O preço tem que vai subir, tá? Ele pode subir até aí onde está esse 2 até aqui onde está esse 5 e cair de novo. Por quê? Porque o 10 agora fechou negativo. Apesar, é um que a gente chama de falso negativo, isso aqui, tá? Que apesar dele ter fechado negativo, ele fechou acima do último fechamento. Portanto, esse candle para mim tem uma característica de candle positivo, tá? Por isso que de manhã normalmente dá muita confusão na cabeça do pessoal. O pessoal deixa de ver esses movimentos. Tem gente que considera o gap. Eu não considero muito gap, eu considero fechamentos, né? Então, o próprio gap, se você for analisar, tem um fechamento aqui na abertura e o primeiro candle que fechou, aí sim seria negativo se você considera esse raciocínio do gap. O que eu vejo que funciona melhor para mim é, eu considero esse candle um aqui do 10 minutos positivo, tá? Por conta do fechamento dele em relação ao último. E o gap é o quê? É só uma lacuna onde o preço pode vir, trabalhar, fechar e voltar a subir porque o movimento é de alta, tá? Beleza? Beleza. Fala, Gilmar. Gilmar e Pedrinho. Vocês demoraram a entrar hoje aí. Ô, tá tudo bem? Beleza, Ah, eu Deus. demorei um Vamos marcar pouquinho. o quente. Esse 9 horas também, essa volatilidade não é. Isso acaba me deixando estressado, é melhor entrar depois. Ó, se o Candle 13 fechar positivo, vale uma compra no 14, tá? Compra de quê? De retração do Candle 1, do 10, tá? Quem está interessado em vender tem que esperar uma falha ali no 162,065 ou no 162,150. Eu tô Ou acreditando nesse CDM rompimento, do 3. hein? Eu tô acreditando nesse CDM do 3. Pelo menos é a proteção dele. É, tem sim. É, ó, ele paga ali no 161, 150, né? Sim, é ali mesmo. Tá vendo? O 13 não fechou positivo, não tem que pensar em compra no 14 ainda, né? Tá falhando a baixa do Candle 1 do 10. Vou usar essa gravação aqui um pouco. Olha, eu não peguei essa venda aí, não fiquei muito encorajado. Encorajado, apesar de ter dado sinal no minuto aqui. Mas parece que ele vai pagar sim aí. Ó. Já pagou proteção. Aqui, o alvo é a média de 20. Perfeito. E lembrando, conforme eu disse, ó, esse ponto aí do semanal, 161, 610, é um ponto importante. Não significa que se o preço chegar aqui já é para comprar, não. Tá? Ele pode trabalhar durante horas aqui, né? Comprar para depois ele decidir subir, tá? Ou descer. Tem gente que né, acha que eu estou falando, chegou aqui. Não é chegar aqui, compra, não é chegar aqui e esperar a falha acontecer. Ok? Retração do 15 minutos aí, tá? Não é mais o 10 que vocês têm que olhar, agora é o 15.
Esse negócio do profit, você pegar uma extremidade da fila para mexer e ele puxar a outra, eu acho estranho. Marca a mínima do 10 aí, para vocês terem noção do 10 minutos, ó. A do 10 ele está voltando para dentro dela e a região pode ser a região de retração do 15 para em função de baixa, tá? Em 15 minutos. Vou usar a gravação para não ficar muito grande. E ó, eu estava esperando ele chegar nesse ponto aqui para meter uma compra. Então eu entrei vendido muito tarde, mas ele confirmou a venda pelo 10 e pelo 15. Eu entrei vendido aqui bem tarde, tá? Por aqui, aonde eu estava pensando em comprar, não deu compra, eu vendi, que é 14, 13. Deu o alvo, o 164,65, que é o ponto onde eu estava esperando para compra, por causa do 120. Que é o topo desse candle aqui. Aqui eu já comprei, no 24. Ah, Gil, você está comprando quanto do 15 quanto do 30. Eu estou comprando, sim, quanto do 15 quanto do 30, mas a favor do 120, né? Possibilidade dele funcionar alta do 120, né? Aí, o que pode acontecer agora, né? Começar a fechar tempos fortes abaixo do topo do 13. Se o próprio 30 e 120 fechar, e vai demorar, só para a gente entender. Se o próprio tempo de 120 fechar negativo abaixo, isso é um ponto aí, 3, já é uma boa indicação de que o preço pode cair muito mais, né? Não só até aqui, ele pode descer para os próximos alvos. Tá? Quem comprou aqui tem que ficar atento também pelo fato de que os tempos maiores fechados ainda são, né, no intraday, que é luz negativo. Então pode cair sim, tem que estar protegido e não brigar contra, né? Porque o 120 está jogando para cima, o preço vai subir, não. Quebras e falhas acontecem a qualquer tempo, né? Perfeito. Vou comentar só essa comprinha aqui, vou encerrar a gravação, porque o vídeo não ficar muito grande. Mas a compra se deu, pessoal, por causa de que a chegada do preço nesse ponto, falha com 23, entrei comprado com 24. Ainda estou comprado. Por quê? Porque o tempo maior é os 120 minutos, dá para ver aqui por 60 minutos, tá vendo? Esse ponto aqui, o 164,65, é um ponto de compra para impulsão de alta. Mas não brigue contra. Se o preço voltar para cá, você sai. Se voltar para cima, você compra de novo, né? Ou se ele der oportunidade de compra um pouco mais abaixo, é melhor ainda. Tá? Mas o ideal mesmo para quem quer segurança, com 10 minutos pelo menos acima daqui, ó, que é o caso aqui, 10 minutos todo, ó, tocou lá e falhou. Então, aqui eu estava autorizado a comprar, assim como aqui, assim como aqui, assim como aqui, assim como aqui. E estou encarando essa compra como uma retração de 30, podendo ser a impulsão de alta no tempo maior, tá? Eu vou encerrar essa gravação, vou ficar aqui na sala com vocês mais um pouco.